Olá! Hoje vamos mergulhar no universo dos gráficos de barras para entender como transformar simples dados em uma história visual clara e poderosa. Olha só, dados brutos às vezes parecem só uma lista de informações meio jogadas, né? Mas o nosso objetivo é exatamente este: pegar essa aparente bagunça e transformar em algo limpo, organizado, que se entende num piscar de olhos. Para fazer isso, nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pelos conceitos básicos dos gráficos de barras, entender os tipos de dados, organizar o eixo horizontal, ver quando usar as barras na horizontal e, por fim, fechar com um resumo para não esquecer mais. Então vamos começar pelo começo. Para que serve de verdade um gráfico de barras? Qual é a sua função essencial? Bom, a principal função dele é comparar categorias visualmente. E para fazer isso bem, a gente precisa entender dois tipos de dados que são a base de tudo: os nominais e os ordinais. E aqui está o pulo do gato. É o tipo de dado que vai ditar as regras do jogo, ou seja, como o nosso gráfico deve ser montado para fazer sentido. Os dados nominais são como etiquetas. Pensa em categorias que não têm uma hierarquia, uma ordem obrigatória. Meios de transporte, cores, tipos de fruta são só nomes, rótulos distintos. E este gráfico aqui mostra isso perfeitamente. Carro, ônibus, metrô, não existe uma ordem certa para eles. São só categorias diferentes. A gente pode organizar como quiser e é aí que entra a estratégia. Agora, do outro lado, temos os dados ordinais. Esse sim tem uma ordem natural, uma sequência lógica que precisa ser respeitada. Pensa em escolaridade ou níveis de satisfação, por exemplo. Olha que interessante. As categorias aqui seguem uma escadinha, de insatisfeito para neutro e de neutro para satisfeito. Essa progressão é a alma do dado ordinal, e o gráfico precisa refletir isso. Certo, agora que a gente já sabe a diferença, vamos para o passo mais importante, que é onde a mágica acontece. Como organizar as categorias no eixo horizontal para contar a história certa. O processo é super simples, são só 3 passinhos. Primeiro, a gente identifica o tipo de dado. Se for nominal, a regra é clara, ordena do maior para o menor. Agora, se for ordinal, a gente esquece os valores e segue a ordem lógica da categoria. É só isso, mas faz toda a diferença. Por exemplo, aqui com as frutas, que são dados nominais. Ao ordenar pela quantidade, a gente vê na hora qual é a campanha de vendas. A informação fica imediata. Já no caso da escolaridade, que é ordinal, a gente ignora o fato de bacharelado ter o maior número. A gente mantém a sequência lógica: ensino médio, bacharelado, mestrado. Isso mostra a progressão, a jornada. Agora, uma dica de ouro, bem rapidinha, mas que resolve um problema super comum e deixa qualquer gráfico com uma cara muito mais profissional. A lógica é bem direta. Se os nomes das categorias são compridos, não adianta espremer tudo na vertical. A solução é simplesmente virar o gráfico de lado usando barras horizontais. Nossa, é outra história, né? A diferença é gritante. Com rótulos legíveis, o gráfico fica mais limpo, mais fácil de entender e, convenhamos, muito mais bonito e acessível. Ok, vamos amarrar tudo isso. Quais são os princípios que transformam um gráfico qualquer numa ferramenta de comunicação de verdade? Então, para resumir de vez, primeiro passo, sempre, é identificar o tipo de dado. Se for nominal, ordena por valor. Se for ordinal, mantém a sequência lógica. E se o texto for longo, usa barras horizontais. Essas são as regras de ouro. Seguindo esses passos, a gente para de só fazer um gráfico e começa a construir uma narrativa visual, uma história com começo, meio e fim. Então fica a pergunta: qual história os seus dados estão loucos para contar?